Muito obrigado, queridos amigos que estão participando deste treinamento para candidatos à graduação e à promoção de grau. Esta aula, intitulada Dicas Importantes, é direcionada tanto aos amigos que vão fazer a prova de graduação, como aos amigos que vão fazer a prova de promoção de grau, tá bom? Depois nós vamos fazer um Dicas Importantes parte 2, que vai ser dirigida exclusivamente aos amigos que vão fazer a prova de promoção de grau. Então vamos iniciar sendo bastante objetivos, porque nós estamos pensando nas nossas reflexões ao longo da prova, né? E aí pensando em questões de múltipla escolha, pensando na redação, pensando nas respostas imediatas e em direcionar alguns dos nossos pensamentos, direcionar a nossa reflexão para alguns aspectos importantes e relembrar alguns conceitos importantes. Então, observem aí na tela. Já vão aparecer os itens, estamos iluminando o primeiro item, dieta do consumo de carne. Sempre que formos pensar nesta questão, dieta do consumo de carne, ou seja, carne zero, nós vamos pensar nos aspectos ambientais, meioambientais e nos aspectos religiosos. Para que nós tenhamos mais consistência para discorrermos sobre esse tema ou respondermos qualquer questão dessa natureza, nós indicamos os 2 vídeos que falam sobre este assunto, o assunto alimentação, que vão dar para a gente o fundamento e mais a bibliografia básica sobre o tema, A Verdade da Vida, volume 11, tá bom? Então, fique claro, não somente fixem a atenção nos aspectos meioambientais, isso às vezes acontece. Observem também os aspectos religiosos. Observe na tela, segundo aspecto a ser observado, preletor internet. Se houver uma questão sobre preletor internet, vale a pena que o amigo saiba que preletor internet não é aquele preletor que tem a sua página na rede social e que se ocupa, às vezes, de alimentar a sua própria rede social com assuntos diversos. E só porque ele é preletor, ele é um preletor internet. Dentro da instituição Seichonoye, o preletor internet é um preletor da sede internacional, um aspirante a preletor da sede internacional ou preletores regionais em grau sênior ou master que cumprem uma função, um papel, difundir os ensinamentos da Seichonoye com a autorização da sede internacional da Seichonoye, tá? Então, eles são preletores que têm como papel a difusão do ensinamento através dos websites que são geridos por eles próprios e transmitem com precisão a doutrina e promovem, né, de certa forma, o movimento. A diferença é que, claro, existem muitos preletores e líderes da iluminação que acessam a internet, acessam as redes sociais, websites. É diferente do preletor internet. Tá claro? O preletor internet é um preletor da sede internacional aspirante ou um preletor em grau regional, em grau sênior ou master autorizado em nome da Seichonoye, transmitir os ensinamentos, ok? Vamos à tela. Terceiro item, missão sagrada. Conscientização da própria pessoa, não inscrever sem que o inscrito saiba. Queridos amigos, muitas vezes, no momento em que nós estamos buscando os requisitos para chegarmos à graduação ou à promoção de grau, por amor e nós entendendo mesmo o significado da missão sagrada, pode ser que alguém pense que pode inscrever qualquer pessoa sem a ciência dele. E, na verdade, se alguém perguntar, pode se inscrever qualquer pessoa mesmo que ela não saiba? Não. A pessoa que está sendo inscrita na missão sagrada deve ter ciência do significado espiritual da missão sagrada, do que representa ela ser um apóstolo da missão sagrada, e só então, depois da ciência deste fato e do sim
desta pessoa é que ela pode ser inscrita. Então, atenção a esta informação, porque se isso for perguntado para você, você saberá responder, ok? Vamos à tela. Orientação pessoal. Nós fazemos referências da Seichonoye. Preste atenção, querido amigo. Referências da Seichonoye significa que nós vamos buscar na literatura da Seichonoye aspectos que podem tangenciar a verdade vertical, sempre devem, né, passar pela verdade vertical, e que podem também passar pela verdade horizontal, projeção da mente. Ambas são orientações corretas. Aí a questão, ou em algum momento da orientação que talvez você possa escrever na sua redação, talvez você pense, puxa, mas eu li num livro uma coisa que era muito parecida com o ensinamento da Seichonoye. É tudo a ver, vou recomendar essa leitura. Quando nós fazemos orientação pessoal, nós recomendamos a nossa literatura, recomendamos as práticas religiosas importantes da Seichonoye e tudo o que consta e que é muito vasto, queridos amigos. Então, sempre que tivermos que falar em orientação pessoal, nós estamos falando tanto da verdade vertical como da verdade horizontal. O homem é perfeito, é criação de Deus, e o mundo é projeção da mente, que são dois dos pilares doutrinários deste ensinamento, e também usamos como bibliografia a nossa bibliografia, seja através de revistas, livros sagrados, do nosso site e das referências que são de nossa responsabilidade, tá bom? Veja a tela. Nova civilização. Sempre que for questionado sobre a nova civilização, mas que civilização é essa? É preciso que a gente morra e nasça de novo? Algumas pessoas ouvem o termo, pensam, puxa vida, mas será que eu entendi muito bem? Entendemos superficialmente? Amigos, quando o tema nova civilização estiver sendo tratado, nós estamos falando do ponto de vista dos recursos, estamos falando da civilização de recursos supraterrestres. Então, vejam, nós estamos falando das energias limpas, nós estamos falando da atitude que respeita e pensa nas futuras gerações. Nós estamos falando da civilização que vive o verdadeiro amor. Não é somente do ponto de vista religioso que nós estamos falando. Quando falamos em nova civilização, estamos falando em atitudes, numa civilização que age, que tem hábitos condizentes ao verdadeiro Filho de Deus, ok? Então, se nós queremos estudar um pouco mais, vamos voltar às aulas que falam a respeito deste tema, vamos aprofundar-nos na leitura do canto em louvor à natureza, que os senhores estão vendo aí na tela, detalhadamente, sentar, estudar de forma minuciosa, porque é através deste estudo disciplinado é que nós vamos expandindo a nossa consciência, como diz o texto, né, do canto em louvor à natureza, e vamos passando a manifestar cada vez mais o verdadeiro Filho de Deus, ok? Vamos à nossa tela. Próxima questão, princípio do relógio de sol. Quando falamos em princípio do relógio de sol, nós estamos falando em algo que nasce com a Seichonoye. A Seichonoye nasce falando do princípio em ver as horas em que o sol brilha. Isso consta já na revista número 1 da Seichonoye, né? Este tema. Então, é importante que nós tenhamos clareza que quando falamos em escrever o diário do relógio de sol, nós estamos falando no aprofundamento da consciência de ver o que realmente existe e de reconhecer o bem em todas as coisas que acontecem à nossa volta. Por isso, é fundamental que nós, se temos que falar a respeito do princípio do relógio de sol, que nós não falemos somente do conceito
ver somente as horas em que o sol brilha, mas também do que temos feito como prática para vermos somente as horas em que o sol brilha, e no caso é a escrita do diário, tá? Então, se nós ainda não praticamos isso religiosamente, todos os dias sem falta, é hora de revermos esse conceito e começarmos a praticar escrevendo o nosso próprio diário do relógio de sol. E se isso for questionado, ou se alguma pergunta versar sobre o relógio de sol, lembre-se do diário, tá bom? E da importância de escrever. Vamos à tela. Padronização de termos. Importante que a literatura da Seichonoye é bastante ampla, né? E alguns livros foram traduzidos por certas pessoas, mais para frente nós fomos aprimorando e compreendendo que é preciso ter amor e sabedoria, inclusive na tradução, e os termos foram pouco a pouco sendo padronizados, e nós ainda estamos nesse momento, né? Então veja, é importante que nós tenhamos clareza de alguns termos que estão sendo padronizados. Observe claramente aí na tela. 4 mentes imensuráveis. Nós estamos falando da piedade infinita, caridade infinita, alegria infinita e abnegação infinita. Nós já tivemos em traduções as palavras misericórdia. Por exemplo, no livro Amemos Intensamente, os senhores vão encontrar a palavra misericórdia ali. Em alguns outros títulos, os senhores encontrarão a palavra desprendimento, tá? Nós estamos solicitando aos amigos agora, nesse momento de estudo, tanto os amigos já preletores que estão estudando para a promoção de grau, como os amigos que estão estudando para a sua graduação, que padronizem aí, se for necessário, escrever caridade infinita, piedade infinita, alegria infinita e abnegação infinita. Combinado assim? Então, essa é a primeira palavra, são as primeiras palavras que nós gostaríamos de ressaltar neste item, padronização. Há um outro termo que nós vínhamos usando, que eram práticas espirituais da Seichonoye, que nós padronizamos como as 3 práticas religiosas importantes da Seichonoye, né? Lembram-se que a gente já usou uma outra nomenclatura, mas que temos que agora usar as 3 práticas religiosas importantes da Seichonoye. Veja aí na sua tela, nós estamos falando exatamente da prática da meditação Shinsokan. Estamos falando da leitura de livros sagrados, revistas e cantos em louvor e da dedicação de atos de amor ao próximo. Veja, é importante que nós tenhamos esse cuidado porque, em especial, aqueles amigos que já estão há mais tempo na Seichonoye, talvez tenham criado o hábito de falar, por exemplo, revista sagrada. Nós estamos falando de revistas da Seichonoye, tá bom? Nós estamos também tendo que falar neste momento, porque faz parte da leitura do praticante da Seichonoye, os cantos. Então, eles devem ser inseridos também se nós formos relacionar cada uma das 3 práticas religiosas importantes da Seichonoye. Tudo bem? Podemos passar para o próximo item, a padronização de um termo que ao longo da literatura, dos livros da Seichonoye, ele aparece como unidade, unicidade, e hoje nós padronizamos como todas as religiões emanam de Deus universal. O sentido, se você estudou de outra forma, é o mesmo. O que é importante? Por que a gente padroniza? A gente padroniza porque nós somos um ensinamento religioso que atinge não somente a nossa localidade, ele atinge outras diferentes localidades, outros estados do Brasil, outros países da América do Sul, da América Central,
tá certo? Ele alcança países, cuidados pelo Brasil especificamente, países da Península Ibérica, países da África. Então é importante que nós tenhamos esta padronização de termos e falemos da mesma forma, e a padronização visa explicitar de forma mais clara aquilo que nós estudamos na doutrina. Então, quando falamos aí de identidade ou de unicidade, a partir de então, né, já há algum tempo isso já está como uma orientação em material doutrinário para nós. Veja na tela, todas as religiões emanam de Deus universal. Próximo item. Há algum tempo, nós que estamos na Seichonoye há algum tempo, né? Ouvimos a expressão Kanzeon Bosatsu. E chegamos até a usar a expressão Kanzeon Bosatsu em contextos que davam a entender às pessoas que ouviam que Kanzeon Bosatsu era algo ruim, que nos fazia sofrer. Aí a pessoa fazia alguma coisa que você não gostava e a pessoa usava a expressão, ele é meu Kanzeon. Na verdade, era um entendimento recortado do que vinha a ser a ação desta pessoa na sua vida. Daí a importância da padronização e do correto compreender do que vem a ser a ação do Bodhisattva, que reflete os sons do mundo. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo é a terminologia que nós usamos hoje para esta figura que pode ser a montanha, o rio, a erva, pode ser o pai, a mãe, pode ser um lugar, não importa, isso consta também, veja na tela, no canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo, a explicação bem correta. E é fundamental, queridos amigos, que nós nos apropriemos desta terminologia, saibamos como escrever corretamente, inclusive porque neste momento de preparação para os exames, pode ser que nós queiramos mencioná-lo numa redação, por exemplo. Então é importante que a gente também saiba como escrever. Vamos agora falar a respeito da imagem principal da Seichonoye. Se alguém perguntar para você qual é a imagem principal da Seichonoye, o que você responderia, querido amigo? Quadro do Jisso? Puxa, não sei, preletora, porque... Então, vamos olhar na tela e vamos ler juntos. Independentemente de qual seja o nome de Deus ou Buda, se é a imagem principal de adoração de uma religião correta, é também imagem principal de adoração da Seichonoye, porque a Seichonoye, ela tem os seus rituais sem rituais. Veja, o que nós queremos dizer com isso? Que a verdade, ela surge da vida que flui eternamente. A vida que flui eternamente é que se faz presente nas corretas religiões e ali ela toma uma forma. Então, se nós vamos falar da imagem principal da Seichonoye, podemos falar da vida que flui eternamente. Podemos até falar da imagem verdadeira, tá bom? Não precisamos pensar em um objeto, é o Cristo eterno. Não é. Não é neste sentido. Estamos falando de onde vem, de onde provém a essência do nosso ensinamento. E a essência do nosso ensinamento provém da vida que flui eternamente. Tudo bem? Então, se eventualmente este assunto aparecer, lembre-se bem, a imagem principal da Seichonoye pode ser qualquer uma, né? Que se referencie em boas religiões. Porque a Seichonoye podemos dizer que tem ritual sem ritual, mas na essência, a imagem principal da Seichonoye é a vida que flui eternamente. Agora, tem um outro aspecto importante para estudarmos nesta aula. Se considerarmos as características do movimento internacional de paz pela fé, muitos de nós conhecemos a Seichonoye quando ainda não usávamos essa terminologia.
Movimento Internacional de Paz pela Fé. Usávamos a terminologia Movimento de Iluminação da Humanidade. E dentro do Movimento de Iluminação da Humanidade, já colocávamos em prática a ideia de eu e o outro, a verdade eu e o outro somos uma só vida. E aí, com a cultura, a globalização, a sociedade que avança, as perspectivas novas que vão se desenvolvendo e com a visão de mundo que vai também sendo consolidada a partir dos valores da própria sociedade, faz-se necessário, então, que a Seichonoye tenha esse caráter de movimento internacional de paz pela fé. Observe na sua tela. Quando falamos do movimento internacional de paz pela fé, estamos pensando que a Seichonoye objetiva na atualidade a paz mundial. Segundo, que objetiva alcançar a paz mundial pela fé em Deus único e absoluto. E terceiro, que os movimentos de cada país serão realizados de forma unificada e organizada. Nós estamos falando, então, de um movimento grandioso que pensa na paz a partir da fé e não da imposição pelo poder, que reconhece o valor da cultura de cada país, mas que entende que cada país, seguindo as suas leis próprias, vai fazer fluir dentro do seu país o movimento internacional de paz pela fé, ok? Nós sabemos que são muitos pontos importantes a serem pensados e estudados, então recomendamos que essa aula possa ser assistida algumas vezes até que estes conceitos sejam de fato apropriados por todos os amigos candidatos à graduação e candidatos à promoção de grau. Bons estudos a todos, muito obrigado.